Quem é Vamos, que o vamos, pessoal, vamos que pessoal vamos. tá- Valci, maravilha, vê cara. se eu vou falar aqui, o meu som tá saindo legal aí? 100%. Pra mim tá 100%. Você, filho. E aí, e aí, Som Miguel? tá saindo legal aí? Tá bem? Tá top, cara. Ó, primeiro eu quero, Beleza. deixa eu agradecer vocês aí por participar com a gente Pô, dessa live pra gente. a gente que é feliz aí de estar participando. Você sabe que a gente é amigo de longa data, né? Porra, bom demais, cara. E a ruim agora é a distância que tá separando a gente aí, mas você teve o prazer de visitar a gente aí, né? Matar um pouco Muito a bom. saudade. Ou você, o Top enquadramento tá demais. legal aí? Tá bacana? Tá Tá, tá, visualizando bem? tá dando pra ver bem, tá dando pra ver os dois aí, Não, cem show de por bola. cento. E ó, antes de a gente começar, já quero dar os parabéns aí pro Lorenzo, fez aniversário ontem. Isso Pois é é, muito 10 importante. aninhos, 10 Filho do, anos. filho do Felipe, mais novo, desenrolado, desenrolado no inglês, Não, brabo. fera braba. Miguel Ele é também. fera. Cara, bom demais, cara. Muito bom, cara. E aí, meu irmão, a gente está falando de um assunto tão importante, né, cara? Hoje, Verdade. especialmente, Dia das Crianças, aí talvez alguém possa pensar, pô, mas vai falar sobre um assunto desse no Dia das Crianças? Cara, sabe o que eu estava pensando? Quando eu comecei a pesquisar, né, sobre esses casos de ataques violentos nas escolas, principalmente esses promovidos por agressores ativos, por diversas vezes eu me emocionava, cara, pesquisando e analisando cada caso. E aí, hoje, Dia das Crianças, e eu pensando hoje, quantas mães queriam estar com os filhos, né, cara? Pois é, Para dar os você. parabéns, Dia das Crianças. Quantos filhos queriam estar com as mães, que eram professores e também perderam suas vidas nesse cenário de agressão, de violência extrema dentro das escolas? E aí, cara, eu falei assim, vamos falar sobre esse tema. Eu acho que é um tema muito urgente para a gente abordar. E, é, É, o- e complementando a sua informação, eu acho que é um assunto de extrema. Ainda mais o Brasil, que eu não vivo mais aí, né? Depois eu vou me apresentar melhor. Mas vocês que estão vivendo aí, os brasileiros que vivem aí, a gente sabe a realidade que as escolas públicas, e tanto a particular quanto a pública, enfrenta as dificuldades, a burocracia, que o país, o Brasil, de uma grandeza tão maravilhosa, mas você sabe muito bem, né, Valci, que o sistema é muito falho. Não que existe um sistema demais. perfeito aqui nos Estados Unidos, mas assim, a gente sabe que pelo menos as leis funcionam, o rigor funciona, entendeu? E isso é uma coisa que falta muito no Brasil. Você que trabalha, você que é policial militar, eu que fui policial militar, tantos anos nessas ruas que nós trabalhamos aí, e a gente viu a prática da realidade, como o sistema ele atrasa a vida do brasileiro. Eu falo tanto para todo mundo que nós trabalhamos numa profissão ingrata, porque a gente temos que cobrar do brasileiro uma coisa onde o Brasil não dá meios para o brasileiro andar certo nesse país. Porque tudo é difícil para eles, tudo é difícil, tudo tem barreira, tudo é mais alto, a barreira sempre é maior para o brasileiro. E aí, como que você exige uma coisa do brasileiro, sendo que o próprio sistema não oferece esses meios de ajudar o cidadão? O Felipe, para o pessoal que está aí assistindo a gente, você está morando aí nos Estados Unidos há quanto tempo, cara? Eu moro há 8 anos. Vou me apresentar. Meu nome é Felipe, Se né? Eu apresenta aí, fui. Miguel. Miguel tá Esse quietinho, aqui daqui é a o meu. pouco vai falar bastante, hein, Miguel? Né? Pois é, quando ele resolve falar, ele vai embora. Ó, Mas enfim, tá. pode falar você. Não, eu ia falar assim, eu vou te chamar a atenção para deixar de falar também, senão você Sim, atropela. você me conhece, né? Você gosta de falar, mas vamos lá, se Gosto, apresenta aí. gosto. Meu nome é Felipe, galera, prazer. Meu nome é Felipe Neves. Fui policial militar durante 11 anos nesse Rio de Janeiro. Sou amigo de corporação do Valci, meu amigo antes de eu ser polícia, né? A gente é amigo de longa Verdade. data, né? Estou morando aqui há 8 anos nesse país, nos Estados Unidos. Infelizmente, por causa de uma coisa grave que aconteceu em nossas vidas, né, Valci? Se você Sim. quiser eu contar, Uhum. dou um breve relato aí, mas vim parar nessa terra através de um amigo, né? Esse aqui é meu filho Miguel, ele está com 18 anos, né? Vai completar 19 anos em janeiro, né? Thaís fez o prático. Você entrou no Middle School aqui?
Na Elementary, No exatamente. Elementary já, né, filho? E aí você completou o Elementary, o quê? No último ano, né? Pode falar, filho, pode dar atenção aí. Quando eu Pode falar, cheguei Miguel. aqui, quando eu cheguei aqui, eu tava na Elementary, que era no quinto ano. Quando você entra no sexto, aí, O som do Miguel tá tricando um pouquinho, Felipe. Vê se tá, vê se tá melhor, filho. Vê aí. Pode falar. Pra ver. Vai lá, filho, continua. Não, não tá saindo. Vê se. Valci, vê se melhorou agora. Não, tira o fone, filho. Seu fone, tira o aí. fone. Será Já que tira o Aí, fone, tira. Vê aí. se vai melhorar, Valci. Acho que melhorou. Vê aí. Fala, Melhorou? Miguel. Não. melhorou agora? Dá pra me escutar de boa Qualquer aí? coisa você vai. Live é assim, né, gente? Não, meu Fala, irmão, a gente filho. tá aqui ao vivo. Vambora. Ao vivo esses problemas. Olha, a galera aí que Ótimo. tá participando aí, quiser fazer pergunta aí, fica à vontade. A gente vai, no Valci, desenrolar aqui, a gente vai. você que está aí mediando a live, as perguntas aí que você está lendo, manda pra Sim. gente aí que a gente responde. Não, com certeza, irmão. Com certeza. Vamos lá. Fala aí, filho. Então, do primeiro ao quinto ano é Elementary. Do sexto ao oitavo é a Middle School. O nome é a Middle School, né? Só que do nono até o 12º ano é o High School. E quando eu cheguei aqui eu tava no quinto. Então eu tava na Elementary. Só que eu fiquei muito pouco tempo lá, porque aqui o horário é diferente, né? O tempo de escola é diferente. Então eu fiquei ali um mês e meio, mais ou menos, na escola. Depois eu fui pro sexto. Que é o Middle School, né? Certo. E aí ele trabalhou esse Middle Foi School, High School. essa escola, ô Miguel, é a escola que a gente visitou quando eu tive aí? É Não, aquela? É não, outra, né? não, é outra. A que eu tava no começo foi há 8 anos atrás. Então, Ah, sim, sim, sim. aquela que você foi é a High School. A high school, sim. Que é a última escola. Que é o ensino médio do Brasil, né? Certo, Essa certo. E comparação, né? ambas as escolas são escolas públicas? Todas elas Sim. são públicas aqui. Há escolas particulares aqui, só que as escolas públicas são muito boas aqui. São muito boas. Sim. Inclusive, Olha, isso é ó, uma. Isso, por isso é favor. uma coisa que eu vou falar aqui. Eu tive lá, o pessoal que está nos assistindo, essa high school, uma escola pública, e que estrutura de escola. Não, vocês, é uma escola sensacional, com uma estrutura de escola de alto nível, né, brasileira, escola particular, né, o Miguel e Felipe, uma escola Sim. sensacional, não é isso? Não, maravilhosa. Ela tem um trabalho com os alunos que isso aí é de invejar muitas escolas particulares de alto nível e caras no Brasil. Sim, 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 É exatamente. E, formidável. e nessa, na high school, você já está há quanto tempo, Miguel? O High School, ele é 4 anos. O Aham. nono ano que é o Freshman, o segundo ano que é o Sophomore, o terceiro, o Junior, e o quarto ano, que é o último, é o Senior. Eu acabei de Perfeito. terminar o Senior Year, tem Eu vi uns que 3 meses, né? teve a É, formatura, sua formatura, teve a acompanhei aqui. formatura. Isso. Parabéns, parabéns, muito legal, cara. Fico Tem muito uns 3 meses feliz. disso daí. É. É, E assim, o Felipe, você, como policial aqui, obviamente tem essa visão clínica também, né, de sim. observar tanto quando você estava aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos também. Como que você vê a questão da segurança e relacionada à parte da segurança pública em si, né? Das forças policiais aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos, qual seria o paralelo que você poderia fazer para a gente de diferença em relação a um país e o outro? Sim, vamos lá. O policial militar no Brasil, você sabe muito bem, né, ô Valci, que, como eu te falei, a nossa barreira é o próprio sistema que a gente trabalha, né? E ele prejudica muito as nossas tarefas, né? O policial, ele fica meio que travado e tal, mas enfim. Sim. Aqui nos Estados Unidos, eu acho muito bacana, porque aqui o policial é respeitado. Uhum. Aqui o policial ele é bem visto, óbvio que sempre tem aqueles que não gostam do como qualquer, esse é ser humano, né? Tem aqueles que não gostam do polícia, do trabalho policial, mas em geral o polícia aqui é muito respeitado. E a fala dele é lei. Eu falo assim porque você sabe, a fala é lei porque é válida.
No Brasil também é, mas você sabe que na prática não funciona desse jeito, né? Enfim, mas aqui o policial, a fala dele é muito importante, tanto na corte, né, em qualquer lugar. Ele é assim, ele é muito, como eu te falei, respeitado. Enfim, então assim, a estrutura das forças de segurança aqui, ela é muito bacana. O policial tem todos os meios que ele precisa para trabalhar, né? Ele exerce a autoridade dele com todo o respeito e com todo o suporte que ele precisa. Viatura em condições, armamento em condições, tudo que ele precisar, tudo que ele precisa para o trabalho dele, ele tem ao alcance dele, né? E às escolas, fica uma viatura parada em frente à escola durante o período de aula? Todos os Fica. dias? Todos os Nesse dias? ponto, o Miguel pode responder Vai, melhor. Miguel. Geralmente, era sempre os mesmos dois policiais. Ficavam sempre dois, com duas Sempre os viaturas mesmos. lá fora. Sempre mesmo. Sempre mesmo. E aí, os alunos fazem até amizade, né? Provavelmente, com os policiais. Eles eram famosos lá na escola. Tinha Legal, um cara. policial que era maneirão lá. Isso é exemplo na escola dele, você. Eu também conheço outras pessoas que trabalham em outras escolas. Normalmente são os mesmos policiais que fazem esse tipo de trabalho. Eu não sei se é uma A- escala, né? Eles são Aqui, aqui, direcionados só para isso. aqui no Brasil nós temos a patrulha escolar, né, que Sim, funciona, mas ela não fica baseada na frente de cada escola durante o período de aula. É uma ronda, é uma patrulha que faz uma ronda durante das escolas. A gente aqui, sim, infelizmente, no Brasil, nós temos o grande problema com déficit de efetivo. E isso verdade. não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro. Isso aí é nacional, né? É Nós temos esse verdade. problema. Então, assim, é inviável ter uma viatura baseada na frente de cada escola, seja pública ou particular, não dá. Não tem como isso. Nos Estados Unidos, né? Então essa é a realidade É, que tem sim. aí, né? Você vê muito trabalho da presença policial nas escolas, tanto que até eles dão assistência até no trânsito, nos horários de pico, não falo de, Legal. de rush, né? Que são as entradas e saídas dos horários escolares, eles dão assistência até no trânsito. Você vê o trabalho, a estrutura que as forças de segurança têm na área escolar. E eu acho isso muito importante, porque isso aí favorece um trabalho diferenciado na escola, a segurança, a confiança. Eu, por exemplo, eu tinha confiança do meu filho estar na escola, eu ficava tranquilo, porque eu sabia que a escola era bem assessorada, entendeu? Então, isso é um conforto que nós temos aqui nos Estados Unidos. Legal. Isso é muito importante. O Miguel, para o pessoal que está aí nos assistindo, passou por uma experiência, né, Miguel, na escola. Foi na high school, não foi? Foi. Que foi acionado lá o código vermelho. Conta pra gente aí um pouco dessa experiência, Miguel, para o pessoal que está nos assistindo. A última vez que tocou esse código vermelho aí, Foram várias experiências, só para que você teve hum, com esse código vermelho? não, não. Foi Acho que uma foi umas, assim, em situação real mesmo, foram duas vezes. duas vezes. A última eu lembro, a penúltima, antes dessa vez aí, eu não Sim, lembro, porque foi muito tempo atrás, eu não vou lembrar. correto. Mas Sim, essa última aí foi por causa que teve uma briga no banheiro e um desses garotos estava com uma faca. certo. Aí ele deu uma facada no outro moleque lá e saiu correndo. Ele Dentro do foi banheiro. pro. É, ele foi para uma academia que tinha ali do lado e se Certo. escondeu lá. Só que a polícia acabou achando ele de qualquer jeito. E E como é que o. funcionou, filho, para ele entender como é que funcionou o protocolo de segurança assim que eles ficaram sabendo do fato, filho? Então, quando Como a escola aconteceu, agiu? Isso aí é. Sim, quando eles ficaram sabendo, eu estava lá na minha sala sentado e do nada a mulher no microfone começou a falar. Ela falou assim: atenção, a gente está ativando o código vermelho agora, fechem as portas rápido e se esconda. Aí todo mundo já fechou todas as portas, já apagou a luz, botou um negócio assim na janela para tampar Fechou. e, e a gente teve que sentar todo mundo num canto lá e ficar esperando nesse canto. Esse Só canto longe das janelas, longe da porta. isso. é o Certo. protocolo de segurança, né, É, filho? Certo. só que Uhum. só que tipo assim, a gente ficou muito tempo lá, mais do que o normal.
E aí, nesse tempo, o povo tava vendo, né, mexendo no celular, mandando mensagem um pro outro, e a gente acabou descobrindo rápido o que, que tinha acontecido. Certo, Um ponto certo. importante, você, quando esse protocolo de segurança foi acionado, eles não sabiam que era o rapaz cada faca, né, filho? Não. Eles não sabiam. A escola também não sabia o que estava acontecendo no real. Na verdade, eu não vou saber te dizer se a escola já sabia o que estava acontecendo, mas sabia que tinha alguma coisa séria. Certo. Porque, se eu não me engano, o menino que tinha tomado a facada, eu acho que ele tinha saído do banheiro sangrando e tava com sangue assim no corredor, né? Ele morreu, esse garoto? Não, 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 não não. Ele Graças morreu. a Deus, não não. morreu, ele Graças a sobreviveu. Deus. Graças a Certo. Deus. Só que ele ficou no Uhum. hospital lá por um bom tempo. Agora, o Miguel, é claro que se vocês ouviram um anúncio, né, da, da pessoa anunciando o código vermelho e imediatamente vocês tomaram ali as medidas que são cabíveis para esse momento, é porque vocês anteriormente treinaram para isso, não é isso? Sim, sim, não. Tem um monte de treinamento. Eles sempre fazem treinamento de código vermelho. Na hora que tocou o código vermelho, já uma pessoa levantou da cadeira, já fechou a porta rápido assim, já trancou. Essa pessoa era aluno ou era o professor? Aluno, aluno, O próprio aluno, aluno. Uhum, próprio aluno. tá. E esse treinamento, ele acontece quantas vezes no ano, mais ou menos? Então, eu também não vou saber te dizer, mas são Em algumas média, não vezes. precisa ser exatamente, não. Em média, assim, Em média, assim, por semestre, eu vou dizer umas 4, 5 vezes. por semestre. Que é um E número ele, considerável, né, você? sim, e é um treinamento obrigatório, Miguel? É obrigatório. É E obrigatório. quem participa desse treinamento? Todo mundo. Todos os Toda a alunos, comunidade, todas as profissionais de todos os educação, alunos. aluno, participam. E qual é a diferença para vocês quando se trata de um treinamento e quando é uma situação real? Existe um alerta diferente? Não, mas eles avisam quando vai ser um teste. A gente fica sabendo. Entendi, entendi. Os professores, quando eles chegam lá nas salas, Avisa no eles- dia ou existe uma agenda anual que vocês sabem ali, dentro dessa agenda pedagógica, que o dia tal vai ser o dia do treinamento? No dia do ele- treinamento que é avisado? não, eles geralmente eles falam uma semana antes. Entendi. Uma semana antes. Uma semana antes. Entendi. Agora, uma coisa importante, Felipe, é que você vê, nos Estados Unidos, a recorrência desses atos é tão grande que, mesmo com a viatura parada na frente da escola, isso ainda Justamente. acontece. Verdade. Eu queria que vocês me falassem, ou falassem para o pessoal que está nos assistindo, o que que vocês avaliam em relação ao controle de acesso, né, das escolas? Assim, quem entra, quem sai, se existe ali algum tipo de barreira para impedir pessoas que não pertencem à comunidade acessar aquele ambiente onde os alunos estão, pátio. Existe algum controle nesse sentido? Nesse caso, eu acho isso muito errado, por causa que geralmente a maioria das portas ficam tudo destrancadas. Pois é, eu já tive situação lá, Valci, que eu precisei buscar meu filho e eu entrei fácil pela porta, fui Eu até a ia falar isso. secretaria, até a entrada principal e acionei, falei, ó, eu vim buscar meu filho e tal. E isso é uma coisa que peca muito, Eu ia porque, tipo falar assim, isso, cara. Eu ia falar isso é, porque quando eu tive aí com vocês, a gente entrou na escola, a gente circulou ali, né, fizemos alguns vídeos e sim, ninguém sim, foi nos questionar quem era a gente que estava ali filmando, circulando ali naquele território ali que fazia parte da escola. Eu sim. achei E aquilo é ali. grande, né? Um outro ponto também que eu observei em algumas escolas é que aí dos Estados Unidos, que elas são de grade. São de grade e assim, o parquinho das crianças brincando logo depois, né, com os monitores olhando. Algumas escolas eu percebi isso, e a gente sabe que a facilidade de ter uma arma de fogo aí nos Estados Unidos é muito grande, e esses Sim, agressores, na maioria das vezes, eles agem dessa forma, com sim, armas. E aí eu fiquei imaginando, cara, um agressor ativo aqui.
da calçada, como aconteceu há poucos dias aqui também na região nordeste do país. O agressor da calçada disparou contra os alunos dentro da escola. Então, assim, é uma situação que eu vi uma certa fragilidade mesmo aí com toda essa recorrência, a questão do controle de acesso e esse cenário aí estrutural, falando propriamente, falando da escola, né, em si. Tem escolas aqui, Valci, que, assim, lógico que temos nossas áreas de risco, né? Que são mais perigosas, né? Falando assim. E, Sim, obviamente, as escolas ela têm um controle maior de acesso, né? Tem escolas aqui que elas têm detectores de armas na entrada, né? As aham, portas são trancadas, você tem que digitar como se fala, eu esqueci, tipo num rádio, uma coisa, chama, eu esqueci o nome, né? Igual a porta de entrada de casa, né? Você sei, digita, sei qual é. você Na chama a pessoa maçaneta, né? lá, você chama lá o fone, né? A pessoa Tipo vai, ó, interfone. interfone, isso, a palavra certa. Interfone. Você aciona o interfone, comunica por que é a sua entrada e eles acessam. E durante esse acesso, tem escolas aqui que têm detectores de armas, né, de metais. Eu creio, Valci, que isso, logicamente, é baseado nas recorrências na área, né? Eles fazem, com certeza, uma pesquisa de campo, onde tem índices maiores de criminalidade e tal. E até mesmo, tipo assim, então, eu creio que na escola do Miguel não tem isso pelo histórico escolar né, da Uhum, situação. Né? Mas outra coisa que eu acho também, assim, eles confiam muito na sua lei. uhum, Eu acho isso bacana, por um lado, porque você sabe que funciona o sistema. Tanto que quando aconteceu isso lá na escola do Miguel, a gente ficou sabendo através dele, né? A gente, ó, tá acontecendo isso aqui. A gente, obviamente, teve uma certa preocupação, mas, graças a Deus, a gente sabia que ele estava protegido, porque o sistema funciona. E uhum. o sistema. E depois, né, filho, foi rápido. A polícia, apareceu até helicóptero na região. Geralmente a média do tempo, quando é acionado um código vermelho, por exemplo, Miguel, qual é o tempo que a polícia chega? Eu vi aí alguns movimentos, né, aí o período que eu fiquei fazendo esse levantamento aí, que as forças policiais elas agem bem rápido, né? Muito rápido. Deu quanto tempo, filho, quando acionou? Ah, foi menos de 10 minutos. Opa, É não, 10 muito. minutos é muito. 10 minutos Menos. morre muita gente. Sim, verdade, verdade. Dez- Mas assim, mas foi muito rápido. Sim, Chegou o sim. bombeiro, né, filho? Bombeiro, foi tudo. Chegou tudo. Mas chegou um aparato Agora, o policial muito grande. importante é que, mesmo assim, que a gente percebe a viatura na porta da escola, como a gente já falou aqui, dessa segurança, né, de ficar um agente na frente da escola enquanto, durante o período de aula, a questão do treinamento, não se abre mão dos treinamentos durante ali, o ano letivo, né? Então, assim, é importante ter o protocolo. Miguel, como que os alunos se sentem, como eles ficam diante de um cenário desse, quando é acionado um código vermelho? O medo é natural sentir, né? Ficam nervosos. Como que é? Existe gritaria, choro? Como que é o comportamento dos alunos diante de um cenário como esse, cara? Você quer dizer num cenário real ou tipo assim, No- só o treinamento? não, primeiro a gente vai falar do cenário real, né? Como que Cenário eles. real. Exatamente. No cenário real, é um silêncio absoluto. Todo mundo fica Se... quieto. Perfeito. Controle de Você não ruído. escuta nada. Você não escuta nada. Esse E silêncio, isso, filho, se você puder passar por Valci, isso faz parte do treinamento? é isso que eu ia perguntar. Sim, o povo fala para sempre ficar quieto, porque né, se tiver alguma pessoa mesmo armada dentro da escola, é sempre bom você ficar quieto. Exatamente, porque qualquer barulho pode denunciar a sua posição. E ninguém É, quer é, isso. exatamente. Então, assim, olha a importância do treinamento. E não é qualquer treinamento. É importante a gente dizer isso. Não é qualquer treinamento. O treinamento para eventos como esse aí é diferente de um treinamento de controle de incêndio. É Verdade. diferente. Como você vai correr, para onde correr, em que momento você vai correr, já que o protocolo internacional, vocês usam o protocolo internacional e o Run Hard Fight?
O Para qual que é? correr, se esconder e lutar. Ah, não, não, não. Não Não? sei, aí você sabe responder, acho que não. A gente só, o nosso único propósito é ficar, tipo assim, no canto da sala até o tempo que Então, a assim, pessoa. se tiver a oportunidade de fugir dali, vocês não correm, não vão para um outro local mais seguro? O treinamento ele fala o quê, filho, quando fica nessa situação aí que Então, ele está o perguntando? propósito do treinamento mesmo é você fechar as portas, trancar, fechar tudo, apagar as luzes, isso é o principal, apagar as luzes, Controle de luminosidade. Uhum. e não ficar na direção da porta. Vamos supor, a porta está aqui, a sala está aqui, você não vai ficar aqui na frente. Você vai ficar ou aqui no canto, porque a porta está aqui e a direção da porta não tem como, não tem ninguém aqui nessa direção, né? Todo mundo fica nesse canto aqui, todo mundo escondido. Fora da linha de alcance, né? É, Você, como a Tá, gente. e aí a gente está trabalhando em cima da hipótese que esse cenário vai acontecer, ou pode acontecer, no momento em que os alunos estão dentro da sala de aula. E se os alunos estiverem no pátio ou numa área aberta, qual é a orientação que vocês têm? então, quem tiver fora da sala no momento, eles recomendam o máximo ir para o banheiro. Recomendo. Buscar um abrigo, um local, Buscar um lugar, mas buscar, principalmente buscar quem um... tiver, tipo assim, uma pessoa tá na sala e foi no banheiro, eles falam para ela ficar dentro do banheiro e não sair. Sim, E nesse dia que aconteceu esse alarme de incêndio aí, foi mal, de incêndio não, esse código vermelho que teve a certo. situação da faca, Uhum, tava rolando um lanche o horário de almoço, né? certo. E eu não sei o que aconteceu com esse povo, eu não sei para onde eles foram. Eu acho que eles foram pro ginásio e ficaram, tipo assim, ficaram lá embaixo, lá escondido em algum lugar. Essa é a minha hipótese, eu acho, Hum, né? O Que pessoal que eu estava não fora sei. das É, salas. Entendi, entendi. E existe nesse protocolo que eu falei anterior, né, correr, se esconder e lutar, a possibilidade quando o agressor vai na direção, é o que o protocolo diz, né? Quando ele vem na sua direção, porque é o seguinte, a finalidade do agressor ativo, qual é? É fazer o maior número de vítimas no menor espaço de tempo. E essa situação, pelo que você está falando, Miguel, foi acionado o Código Vermelho, mas não se tratava de um ataque por agressor ativo. Foi uma briga entre alunos, o aluno deu uma facada no outro, não foi isso? E sim, depois, enquanto a escola não sabia exatamente o que estava acontecendo, acionou o Código Vermelho por precaução, né? Até sim, entender o que realmente estava acontecendo. Mas no Isso. caso real de um ataque por agressor ativo, não eles querem fazer o maior número de vítimas no menor espaço de tempo. E aí, o que o protocolo internacional de segurança diz é o seguinte: em última instância, quando você não foi possível você correr, não foi possível você buscar um abrigo e o agressor vem na sua direção, você tem que lutar, porque independente se você é uma mulher, é um idoso ou uma criança, a intenção dele é matar. E se você não reagir, a chance de você se tornar uma vítima fatal, ela aumenta consideravelmente. Existe esse treinamento para vocês também? não, o treinamento ele ensina mais você se Certo. esconder e se No proteger até. abrigo, né? Eles não ensinam ninguém a se defender, tipo assim, na mão, Brigar. sabe? É, Certo. eles não ensinam pra ninguém, eles só tem esse código vermelho pra se esconder e ficar quieto. Eles não ensinam ninguém a se defender, tipo A, assim, na a briga. escola, a sua escola, ela funciona com aquele sistema de cores, são 4 cores, cada cor Sim, significa, não é isso? sim. A cor é amarelo, verde, azul e Não, vermelho? verde é o que tá limpo. Sim, Eu sei que tem amarelo, laranja E o vermelho. e eu acho que o vermelho. Que é o vermelho é o que acionou, não foi? É, sim, os outros eu não lembro. O sim, sim. amarelo e o laranja. Eu não vou saber qual que É é, o não. grau de risco, né? Vai o vermelho, quer dizer, De acordo com o verde, nível, né? amarelo, laranja e vermelho. É Uhum. porque nesse tipo de situação que houve na escola dele na época, né, você foi acionado o grau vermelho, né? Que é o Que máximo, é foi. o perigo máximo. Sim, isso. Eu creio que deve ser até a questão de quando provavelmente quando deve haver risco de vida, né? Provavelmente deve ser o grau vermelho. Os outros, bem, na minha concepção, né?
Acho que Uhum. quando não há grau de risco de vida, eu acho que deve ser níveis inferiores. Miguel, como que funciona a situação do bullying dentro das escolas nos Estados Unidos? Se fala muito sobre bullying nos Estados Unidos? Sim, eles falam bastante assim de bullying que não pode, mas não adianta nada. Acontece da mesma forma, né? Acontece de qualquer jeito. E muitos problemas relacionados a isso, relacionado à violência, por conta do bullying nas Muito, escolas americanas? muito. Tem muita briga em banheiro por causa disso. Inclusive, esse negócio da faca aí foi por causa de bullying. Alguma Bullying. coisa lá, eles estavam discutindo de alguma coisa e acabou acontecendo. E existe algum tipo de movimento preventivo da escola em relação a isso para os alunos, voltado também para os pais, palestras, algum tipo de evento de conscientização, falando do que pode ocasionar para os alunos? Sim, no... tem um teatro atrás da escola que é, cada hora vai o pessoal do ano diferente, né? Aí eles Sim, vão lá e depende muito, às vezes eles ensinam coisa de direção, coisa do código vermelho, muda, entendeu? Não, não é sempre a mesma coisa. Ele os vai assuntos são mudando. variados. Mas todo ano são os mesmos assuntos, só que em Sim. tempos diferentes, Aham. entendeu? Eles vão repetindo justamente para gerar talvez, acredito que seja isso, né? Para gerar uma memória muscular, Memória para que muscular, as ações possam ser realizadas de forma automática, de acordo com o que você vai vendo repetidamente, e aí chega uma hora que você já age naturalmente, sem perceber, Sim. né? Não é isso? E, Miguel, uma outra coisa que eu ia te perguntar, os treinamentos que vocês fazem aí são treinamentos bem próximo da realidade ou é um treinamento assim mais relaxado, que todo mundo sabe que é treinamento mesmo, vão só treinar, ou é alguma coisa que eles trazem para um cenário bem próximo, como se fosse realmente uma situação real? Realmente uma Então, situação real, claro. o treinamento, eles são bem sérios, eles levam a escola leva bem a sério isso. Tanto os alunos quanto os E professores. no caso de só ser treinamento, os alunos não levam tanto a sério assim por ser Certo. treinamento, porque eles Hum, sabem que são treinamento Isso. e eles não levam tanto a sério, mas a escola leva a sério porque os alunos eles não são burros, né? Eles sabem a diferença de treinamento e situação real. Então, quando eles ficam sabendo que é treinamento, eles tipo assim ainda ficam meio que conversando, ainda ficam mais de boa. Certo. Mas no dia do Código do Vermelho. Código Vermelho lá, que a situação foi real, todo mundo ficou em silêncio, porque todo mundo sabia que era de verdade e ninguém falou Sabia que nada. era real. E É, seguiu a regra, né? eles sabem diferenciar, eles sabem diferenciar. É a famosa memória muscular, né? É você seguir o Exatamente, cara. protocolo baseado no treinamento, a risca. Câmeras de segurança na escola toda? Espalhado por todo lugar. Você sorriu, eles sabem. Nas salas de aula, dentro das salas de aula também? Tem, mas são escondidas, a gente não sabe onde fica. É mesmo? Todas as Sabe que salas têm. tem? Oi? Sim, a gente sabe que tem. Algumas salas assim maiores, né? Dá para ver a câmera, mas geralmente todas as outras salas normais de história, matemática, tem, a gente sabe que tem, só que elas são escondidas, a gente não sabe onde está. Isso aí eu não sabia, não. Caramba, cara. É informação É. importante essa. Valci, isso é complementando essa informação, né? O meu filho Lorenzo, ele estava no pre-K, né? Que é tipo um jardim, né? Para jardim. E essas escolas, a gente tem um site online que a gente, eu não sei se o Brasil já tem isso, né? A gente é da antiga, não tinha, né? Mas eu consigo ver, eu conseguia ver o Lorenzo dentro da escola e dentro da sala de aula. Ele lá, o trabalho com a professora, e eu conseguia ter esse acesso pelo celular aqui. Eu não sei se no Brasil já tem isso. Algumas cidades, alguns estados, por exemplo, agora quem fez isso foi o prefeito de Cuiabá. Cuiabá, ele instalou câmeras de segurança em toda a escola, inclusive nas salas de aula, e os pais, inclusive, que quiserem acesso, podem ir à escola, pedir para poder ver, enfim, tem um cenário desse aí. Eu não sei se remotamente os pais conseguem ter acesso
durante o Ah, período de essas aula para câmeras, poder né? ver. Mas foi instalado lá, inclusive, hoje aqui no Brasil tem as forças policiais, né? Não sei se todos os estados estão funcionando assim, mas elas utilizam câmeras de segurança de estabelecimentos privados também para ajudar a identificar pessoas com mandado de prisão, né? Isso facilita Sim, muito. Né? reconhecimento facial, né? Exatamente. E algumas escolas já têm adotado também essa medida, porque é uma grande ajuda, né, para a segurança do espaço pedagógico. A gente fala o seguinte, cara, que todas as medidas de prevenção, principalmente para as escolas, elas são sempre muito bem-vindas. Mas nenhuma medida ela vai funcionar com muita eficácia se ela estiver ali isoladamente, né? Uhum. E a gente tem feito um trabalho aqui, o Felipe e Miguel, justamente para elevar o nível de consciência das pessoas, para que as pessoas entendam o que está acontecendo com o Brasil atualmente em relação ao aumento da violência das escolas, e o que precisa ser feito. As pessoas precisam entender que chegou um momento de adaptação. A comunidade escolar em si precisa se adaptar a essa triste realidade que nós estamos vivendo. Então, o treinamento é fundamental. Então, aquela história de que a escola tem um muro alto, a escola tem câmeras de segurança instaladas em pontos estratégicos, cercas elétricas, que isso por si só já não funciona. Você vê que mesmo a questão aqui é, eu venho discutindo isso, né? O ano passado teve um. Não foi ano passado, foi esse ano. Um projeto de lei que foi aprovado, virou lei, aumentando a pena para os crimes que são cometidos dentro das escolas, né? E aí a gente traz essa discussão, a gente traz essa reflexão para as pessoas até onde isso vai realmente alcançar esses casos de ataques por agressores ativos. Então eu tive lá, fiz um levantamento em todos os casos que ocorreram aqui no Brasil de 2011 até 2024, peguei apenas aqueles casos com vítimas fatais, e desses 16 casos, né, foram 16 casos, 8 deles foram cometidos por menores de idade. Então Sim, a gente vê, bom, pessoas que são submetidas ao Estatuto da Criança e Adolescente e não às leis penais, porque esse projeto de lei justamente ele altera o Código Penal e altera a Lei de Crimes Hediondos, né? sim, Então, se 50% desses casos foram cometidos por menores de idade, essa alteração de mudança de pena, aumento de pena para os crimes cometidos dentro das escolas não alcança esses agressores. Desses 16, outros 6 cometeram suicídio. Então, tirar a própria vida também faz parte do plano de ação da maioria dos casos de ataques por agressores ativos. Então, esses também não estão preocupados se a pena é grande ou pequena, né? Então, de novo, até onde essa lei, esse aumento de pena vai ajudar nesses casos de ataques por agressores ativos? Então, ela é interessante, é importante? É importante, mas as pessoas não podem ficar presas somente a esse cenário, que agora a lei aumentou, a pena aumentou, então não vai acontecer ou vai diminuir os casos porque as pessoas vão ficar com medo de serem penalizadas e tal. É necessário que a lei, né, aumente a pena para atingir uma parcela desses atos violentos, mas é preciso que as pessoas entendam também a importância de ter o treinamento, de se preparar para esses episódios, né? A situação também da viatura parada na frente da escola aí, você vê que é o mesmo inibidor. ele inibe, mas não tanto, porque uma situação, cara. A gente, quando começa a mergulhar nesse tema, é tanta coisa. Porque quem Sim, são os agressores? Os agressores verdade. são pessoas conhecidas da comunidade escolar. Sim, Alunos, ex-alunos, né, em alguns casos são funcionários. Então, são pessoas que, no primeiro momento, não transmitem nenhum tipo de ameaça. Eles são conhecidos da comunidade escolar, eles têm acesso à escola, eles conhecem toda a movimentação, o comportamento dos profissionais, eles sabem onde estão os pontos cegos daquela escola, eles estudam o terreno, existe uma preparação anterior, eles não resolvem da noite para o dia atacar a escola, eles se preparam para isso. Pelo menos aqui no Brasil, os casos que eu estudei, de 3 a 4 anos de preparação
Então, Verdade. sabendo ele que lá existe, lá a escola tem muro alto, a escola tem. Já foi falado aqui também em alguns estados, algumas cidades, sobre portas com detectores de metais. A gente também traz uma reflexão sobre isso. Policiais armados dentro das escolas, tudo isso é muito importante? É, mas não resolve. Porque quando a gente deposita toda a confiança da segurança de um ambiente escolar a uma única medida Sim, de segurança, seja o agente armado, isso é uma falha estratégica muito grande, né? demais. E deixa pontos de fragilidades ali que são que acaba deixando o ambiente vulnerável por conta da circunstância, do Sim. fato de os agressores serem esses atores que eu acabei de mencionar. É para você ver, Valci, aqui, você vê que aqui a gente tem várias barreiras de segurança. Tem o policial na escola, tem um treinamento, porque eu acho que a primeira barreira tem que ser as próprias pessoas, como se devem portar nesse tipo de caso, como deve agir. Tu vê que o Miguel ele teve uma preparação que, quando acionou a luz vermelha, os alunos eles já se procuraram o quê? Vamos sair da linha de frente. Vão se esconder, vão sair né, da visão, tudo que pode acionar, virar alvo. Então, a gente tem esse Certo. treinamento. Tem um policial, tem as leis, que igual você falou, que aqui há lei para isso, tanto que muitos que cometem esse tipo de crime, eles se suicidam, né? Que suicidam, exatamente. Porque ele já sabe que quando vão para Uhum, prisão é perpétua, ou se não pena de morte. uhum, Aqui existe lei séria. Aqui a sim. lei é rigorosa. Então, mas mesmo assim, é igual você falou, mesmo assim ainda acontece esse tipo de coisa. Mas a gente também não pode deixar, porque acontece, não vamos trabalhar nisso aí, não vamos. Não. É importante o seu trabalho de fazer a preparação do aluno, a preparação das forças de segurança pública, reforçar isso, a pena maior para quem começa, porque a gente tem que eles têm que entender que não é bagunça, entendeu? E também tem a parte também da igual você falou, o bullying. Tem a parte da psicologia. Muitos que cometem esses crimes aí também, é o que você falou, são pessoas da própria, da mesma área, são colegas que sentam do lado dele, E o né? interessante disso aí, que dos casos que eu estudei, mais de 37% desses casos, a origem foi o bullying. A Verdade. origem foi o bullying. Então, qual é a conclusão que a gente tira desse cenário? Que em algum momento, esse agressor, ele não, o comportamento dele não era um comportamento ameaçador. Por conta desse comportamento, ele sofreu bullying. Sim, Ele sofreu bullying. E a pessoa, quando sofre bullying, não, o bullying, né, essa prática do bullying, ela é muito interessante, ela é muito agradável para quem pratica. Para quem sofre, não. Mas existe ainda os terceiros atores, que são ali o grupo que fica aplaudindo, rindo e tudo mais. Né? verdade. Mas, vamos lá. Essa criança ou esse adolescente que sofre o bullying em algum momento, o comportamento dele não era um comportamento que trazia assim, uma preocupação, né, de praticar um evento dessa natureza. Só que ele não consegue se defender, ele não tem ferramentas de defesa. E ele fica guardando aquela mágoa, todo aquele ódio, né? Aquela situação toda que ele passa, e em determinado momento da vida, ele resolve se vingar, né? E quando Verdade. ele resolve se vingar, ele não quer se vingar, na verdade, de quem praticou o bullying no momento que ele era aluno, mas do ambiente de onde ele sofreu aquela encarnação, aquela humilhação. Por isso que ele não quer saber, não tem endereço certo. Ah, eu vou matar fulano de tal porque foi aquele aluno que me encarnou. Não, ele quer chegar lá e quem tiver na frente, seja mulher, Verdade. seja criança, idoso, é qualquer um. Então, ele passa a ser, né, a partir de um momento, ter ali um comportamento de alta periculosidade porque naquele momento que ele sofria a encarnação, o bullying propriamente dito, ele não foi. Os profissionais ali não detectaram o que estava acontecendo para acompanhar aquele cenário ali e resolver na raiz,
O problema é evitar que esses casos de violência pudessem acontecer. Aqui também é isso aí, como o Miguel falou, né? Infelizmente, ele tem, aqui também tem esses problemas, por mais que tenham programas que tentem evitar a propagação do bullying, né? Que hoje é um grande problema na nossa sociedade, eu falo em geral, mundial, né? Mas, sim, quando essa barreira ela é ultrapassada, né? Quando tem o autor, né, de uma coisa, um crime, né, como esse, quer tentar o que pode ser feito, né, para poder. Esses dias eu te mandei até um arquivo, né? Te mandei um vídeo, né? Que a criança, né? Acho que foi de 10 anos, não foi? O vídeo que eu te Sim, mandei. Né, escolar, então assim, porque ele resolveu, tentou, então assim, eles têm esse trabalho também de detectação antes de que as coisas aconteçam, alguma fala, alguma denúncia, alguma e aí coisa, eles rede são, aí social. não importa a idade, é algemado, ele é Não, preso. aqui é preso. Aqui não tem esse. Como tem as adolescentes aí, é apreendido. Não existe esse termo É, aqui. Aqui é preso, algemado, é sério, vai para viatura, vai para corte, é julgado como adulto e é preso como adulto. Não existe isso aqui. interessante. Entendeu? Miguel, deixa eu fazer uma pergunta para o Miguel. Miguel, é, na escola que você estuda, existem pessoas preparadas para um atendimento de primeiros socorros, uma eventualidade como essa, ou fica somente a cargo da equipe de resgate, de corpo de bombeiros? Como que funciona? É, tem a enfermaria, mas não é em situação assim grave, sabe? Se rolar alguma coisa grave, alguém ficar ferido de alguma coisa, aí vai ter que esperar o socorro E chegarem. que, Mas, e Bombeiro, que, né? que tipo de profissional, que tipo de profissional tem nessa enfermaria? O quê? Um enfermeiro? É o quê? cara, é uma É um técnico? enfermeira que, às vezes, tipo assim, aquelas enfermeiras básicas, assim, de escola mesmo, ela tem alguns remédios ali, ela trata, assim, mas não é Ali, coisa se uma pra. criança talvez cortar o pé, machucar ali, né, Atendimento caiu, primeiro socorro, né, ralou. filho? Não, aí, tipo assim, se for um corte leve, ela deve ter alguma Sim, coisa para enfaixar, para esterilizar ali. Ela com certeza tem alguma coisa. Mas eu falo assim, em situação séria, se alguém se machucar feio assim, aí realmente vai ter que esperar A ambulância, né? isso. E, Já teve uma e, vez já teve uma vez que chegou uma maca com para pegar alguma pessoa dentro da sala de aula e voltaram. Eu vi passando assim no corredor, atrás de mim. e como que dentro das escolas, dentro das salas de aula, existe algum kit de primeiros socorros já ali pronto para uma eventualidade qualquer? Não, Ou não? Não tem, não. né? Existe algum treinamento para vocês sobre isso? Também não. Também não. Isso daí peca mesmo. E como que é a relação de aluno e professor no dia a dia? Existe ali um respeito, ali uma hierarquia que é rígida em relação a isso? Ou existe muitos casos de alunos que desrespeitam os profissionais de educação? Então, depende do professor. Tem professor que respeita e o aluno gosta do professor, e tem outros professores que, cara, eles pedem para ser desrespeitados. Eles Os, pedem. que, Porque os o aluno, professores? os professores, porque os alunos não têm motivo de brigar com o professor. Só se o professor dá algum motivo. Aí, É mesmo? realmente, eu já vi muito caso já de professor desrespeitando o aluno, e o aluno ia lá e ficava desrespeitando de volta. Mas aí os Hum, professores também estavam pedindo, entendi, entendi. entendeu? Fora isso, se o professor respeitar, não existe esse desrespeito por parte direta do aluno para o professor. Você, Não, pelo não menos, tem. nunca presenciou, nunca viu. Não. Entendi. Não, tipo assim, você quer dizer o professor desrespeitar o aluno, né? Não, Não, um não. aluno, no caso, Porque o que tem pode falar. acontecido muito aqui no Brasil é dois alunos não respeitarem o professor, a figura do professor, aquela hierarquia. Não, ali é o professor, ele está ali para ensinar, eu estou aqui para aprender, eu vou sentar e vou ouvir. Então, o professor, ele tem perdido um pouco em algumas escolas, não são todas, obviamente, perdido um pouco dessa força.
E os alunos desrespeitam de diversas formas a figura do professor. E foi essa pergunta que eu te fiz, se também existe esse tipo de situação aí nos Estados Unidos ou se aí essa situação ela é mais moderada. É, Não, também tem muito. Eu já vi várias vezes também o aluno desrespeitando o professor. Isso daí é meio que normal até. mas o E, professor tem alguma atitude assim de tomar, na partir do momento de respeito, ele tem uma segurança para ele combater aquele tipo de respeito, filho? Sim, aí o professor começa a falar de volta, né? Fala que vai chamar a diretora ou não sei o quê. Aí a maioria das vezes funciona, só que com uhum. outras pessoas não funciona, porque os alunos não estão ligando para nada. Mas geralmente funciona quando o professor, tipo assim, fala, né? Dá aquela autoridade. Como que é a relação, agora, Felipe, você pode também falar sobre isso aí, a Ah, relação da escola com as famílias. Existe uma relação de proximidade, existem periódicas para poder falar com os pais, como está o andamento, de movimentos que as escolas estão fazendo, que a escola está tomando providência em relação a determinados assuntos, como que funciona aí? sim, a escola do Miguel nem tanto, mas assim, por exemplo, do meu filho do meio, Lorenzo, a professora chama, parece que agora semana que vem tem uma reunião, né, que um dos pais tem que comparecer, e vai explicar mais ou menos como é que está o andamento da escola, né, o encaminhamento, como está o meu filho, né, dentro da Uhum, escola, como que está sim. o progresso dele dentro da escola, né, e a gente recebe muito e-mail também, né, a escolar. A escola avisa muita gente, ó, vai ter isso, vai ter projeto para aquilo, vai ter muito. Então, a escola sempre está deixando a gente ciente das coisas que eles organizam, né? Então, a gente nunca fica vendido, né? A gente sempre está sabendo das coisas. Tem Aham. próprio aplicativo para isso. Tem um aplicativo, ô Valci, escolar, que eu tenho acesso, né? E eu sei tudo que o Miguel estava fazendo das escolas. Se teve as notas escolares, se teve alguma coisa mais séria. É um aplicativo bacana escolar, né? Eu vou ter como mostrar aí, filho? Tá aí, Tem um tem acesso aqui, só para o pessoal o ver na live aí, acesso. ó. Não sei se vão conseguir ver da luz, mas Aham. tudo, ó, um monte de notificação. Aí ó, o povo falando aqui, ó. Se clicar, tem um monte de coisa deles falando. Tudo as informação. Tem as mensagens aqui dos professores. Isso aqui tudo é mensagem do professor que o professor manda para os E, pais, né? e a gente tem acesso a isso tudo, entendeu? Legal. Tudo que o Miguel faz na escola, o Lourenço faz na escola, a gente sabe de tudo. E eu falo muito com ele, não adianta você me enganar que a gente está sabendo de tudo. Legal, legal. Uma coisa também que eu queria perguntar para vocês, dessa experiência que o Miguel passou, do acionamento do Código Vermelho, como que foi a comunicação da escola com os pais, né? E em que momento que a escola fez isso? Se foi imediatamente ou se foi posterior, só depois que o problema estava ali estava estabilizado e aí a escola fez um comunicado, como que funcionou? Então, em relação ao do Miguel, a gente não teve propriamente uma ligação. Nós tivemos um comunicado da escola, chegou por via e-mail, né? E que informando a situação que aconteceu, a gravidade da situação e o que foi feito posteriormente, né? Mas assim, não teve uma ligação propriamente. Mas a gente Mas recebe isso foi em que momento? Mas isso foi em que momento? logo, Foi, logo no mesmo dia. Meio que na hora. Meio que mas depois instant, que, mas meio que depois que instant, estava estabilizado. sim, meio que após tudo acontecido, a gente recebeu um e-mail com as informações do que aconteceu na escola, até o que foi policial, como é que foi o procedimento de tudo. Policiais chegaram, teve isso, que a gente ficou sabendo que o garoto tinha sido preso, que já estava em busca. Então a escola informou tudo do que estava acontecendo. Isso aí a escola passou tudo para gente. Entendi. E nesse cenário, o Miguel, existe algum momento em que ocorre ali uma certa aglomeração por parte de curiosos ou até de familiares que recebem essa notificação e vão imediatamente correndo para frente da escola, ficam ali querendo saber o que está acontecendo? Também é assim ou não? Então, eu nunca pude ver, eu Você mesmo estava assim, lá de dentro? lá fora, para Certo, ver o que está acontecendo, por causa que quando acontece isso, eles fecham a porta e a gente não pode sair. Então, eu nunca certo. pude ver se realmente tinha alguns pais na porta esperando. Mas com certeza já apareceu lá
os alunos mandarem mensagem para os pais, né? E eles provavelmente iam lá na escola buscar os filhos. Bem provável que já aconteceu. Eu nunca vi, mas é 100% de certeza. Pô, legal, cara. Pô, o papo tá. Ah, Miguel, você tinha falado comigo. Qual é a espessura da porta da sala de aula aí? Pro pessoal. Qual Hum? é? É uma porta fininha, uma madeirinha que qualquer peteleco derruba? Como é que é? Não, não. Cara, É grosso, né, filho? ele é pesado, é até difícil de puxar. É mais ou menos, tipo assim, deixa eu ver, mais ou menos assim a grossura. Aham, Mais ou sim. menos, é um pouco mais, desse tamanho assim, a grossura da porta. Tu sabe qual ela é a Sim. prova de tiro, filho? Alguma coisa? Não sei te dizer. Provavelmente Mas deve ser, tá? é madeira? É madeira. Isso é madeira É tipo assim, maciça, né, é cara? uma porta grande assim, de madeira com um vidro assim no meio, assim. O vidro é grosso também? Uhum. Tem uma espessura boa? Espessura boa, eu não sei, porque uma vez uma menina tava, tipo assim, meio que batendo na janela, isso foi na minha sala ainda. Sim. Só que ela tava batendo assim e o vidro rachou. Então, Aham. eu não acho que aquela porta seja prova de bala, não. No Mas é vidro, um no vidro caso. fino, né? A parte do vidro é fina, então também não tem problema. A porta sendo É, resistente a já porta é ajuda feita de bastante. madeira, né? A Ela é madeira maciça. grossa. É, se ela é prova de bala, eu não sei. Eu nunca vi ninguém dando um tiro nela. É. E espero que, né? E graças a Deus, né? Não, se Deus, graças a Deus, cara. Nunca Muito É, vi bom. ela sendo testada, né? mas eu creio que ela deve ter bastante resistência para arrombamentos, essas coisas. Eu creio que sim, porque Não, chute é, por ela ser grossa, chute, porrada não vai não abrir, não. consegue adentrar o ambiente. Não. É uma segurança boa, né, para os É, alunos, né? e uma pessoa não vai conseguir entrar, não. Assim, empurrando ou chutando a porta, não consegue, não. Tiro eu já não sei. Aí já não posso dizer. Realmente eu não sei. Foi legal, cara. O pessoal que está assistindo a gente aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem aqui, ó, Jeff está. Primeiro quero parabenizar a live. Felipe é um grande cara, forte abraço. Então, deixa eu ver aqui, ó, Alex colocou também aqui, ó. O brasileiro não briga por seus direitos, mas também não quer ter deveres. Pô, legal, cara. O pessoal aqui É, falando. isso aí é uma coisa importante, né, você? É, É muito fácil a gente exigir, mas a gente também não fazer a nossa parte, né? sim, com certeza, Entendeu? cara. É muito. E assim, Então, cara, a gente tem lutado muito por isso, né? O Felipe aqui, né, cara, em relação a esse cenário, dando uma contribuição na medida do possível que a gente consegue e pode, justamente para tentar ajudar de alguma forma, cara, a evitar que novos episódios de violência, principalmente esses de ataques por agressores ativos, né, que são os mais cruéis, aconteçam, né? Porque a gente percebe, cara, que muitos casos que ocorreram no Brasil foram casos evitáveis, né? sim, E aqui entra no cenário do controle de acesso, às vezes a escola fica lá com um portão aberto, não tem um controle, e a gente vê pelas imagens depois que tudo aconteceu. E aí a gente fala, né, da questão das câmeras instaladas de segurança. Se não tiver ali um treinamento, né, que envolve toda a comunidade, inclusive o controlador de imagem, né, para ele entender o que está acontecendo, não adianta ele estar ali olhando para as imagens se ele não tem minimamente a expertise para identificar um comportamento que foge à normalidade. Também não adianta. Ele precisa ser verdade. treinado. O profissional de educação precisa ser treinado para saber enviar uma mensagem. Aqui teve um episódio, cara, em São Paulo, que uma professora pegou a escola foi atacada, né, por um agressor ativo, ela pegou o grupo de WhatsApp dos pais e mandou um áudio desesperado que a escola tinha sido atacada, crianças feridas, tal. Aí você imagina, cara, você pai, teu filho está lá na escola, você não sabe se está vivo, se está precisando de ajuda. E aí, como que vai ser o teu deslocamento de onde você está até a escola? Olha a sequência de problemas que pode acontecer durante esse percurso, porque alguém enviou uma mensagem de forma errada, porque não foi Sim, ensinada. Não teve um ensinamento, um treinamento para a pessoa entender. E é exatamente em cima disso que a gente bate. Na hora que a crise chega, não adianta que o improviso não vai resolver. Você não vai conseguir saber exatamente o que você precisa fazer se você não treinar antes. É verdade. preciso ter esse treinamento, né? E a gente tem trabalhado incansavelmente
em cima desse tema, tentar aí de alguma forma elevar o nível de consciência das pessoas para evitar novas vítimas fatais, né? Crianças Verdade. que continuam morrendo, profissionais de educação também estão morrendo na mão de agressores ativos, e a gente percebe que existe a possibilidade, sim, de criar um ambiente escolar mais acolhedor, mais seguro e certamente evitar que novos episódios aconteçam. A segurança ela não é só a reativa. A segurança preventiva ela É funciona muito muito bem. importante. Só que é preciso ter ali um cuidado específico, né? Mostrar para os profissionais de educação o que vem acontecendo através de casos concretos, apontar onde foram as fragilidades, para eles começarem a entender e olhar para o cenário real, no dia a dia, dentro das escolas, de uma outra forma. Não achar que é só uma coisinha à toa, foi uma coisa de criança. Ah, falou, mas não tem coragem de fazer. A gente percebeu que em todos os casos que a gente pesquisou aqui no Brasil, eles precederam de ameaças. Houve antes a ameaça. Então, assim, por que que não foi tomada uma medida para Porque as evitar que aquilo ali autoridades não aconteça? tentaram intervir, né, no Não, mas momento que. para a autoridade intervir, é preciso ter uma provocação do profissional que Sim. estava próximo ali e viu o que aconteceu. E essa ameaça ela pode ser dada de diversas formas, cara. Ela pode ser dada através de uma pichação no banheiro da escola, de uma mensagem de WhatsApp, uma verbalização no corredor ou dentro da própria sala de aula. Então, tudo ali pode estar relacionado, às vezes, uma pesquisa, aquele aluno que gosta de entrar em fóruns, que incentivam um tipo de ataques, como a gente já viu acontecer, temos experiência também desse tipo de ação aqui no Brasil, né? E aí os sinais são colocados, né? Às vezes os alunos postam nas redes sociais e não tem uma intervenção para prevenir que aquela ameaça se torne realmente numa Real. tragédia. Uma tragédia. Então, assim, é, Complementando aqui, ô Valci, isso aí é muito importante na escola que é o Miro School, que no caso fica aqui perto de casa, o Miguel estudou lá. Teve um aluno que acho que escreveu num caderno alguma coisa que ia cometer esse tipo de coisa. Porque uhum, aqui é muito fácil, né, ter arma, né? Você sabe disso. sim. Mas escreveu alguma coisa no caderno, informando que estava querendo matar, cometer esse tipo de crime. O que você falou, a prevenção, onde está a prevenção? O pessoal descobriu e tomou atitude, e a polícia agiu nesse ponto aí. Não sei se a criança, né, falando assim, foi presa, teve alguma. Mas teve uma atitude bastante reativa das forças as forças de segurança, as forças policiais em relação a isso. A questão do profissional avaliar o nível daquela ameaça. E assim, não dá para subestimar, porque quem fez a ameaça é um aluno de 12, 13 anos. Ah, ele só tem 13 anos. A gente já teve aqui episódios de casos de alunos de 13 anos e até mais novos que cometeram esses atos. Em São Paulo mesmo, um aluno de 13 anos matou uma professora de 71 anos com uma facada nas costas Sim, e feriu outras 5 pessoas na sequência. Ou seja, esse aluno já tinha um histórico de violência, ele já tinha sido transferido da escola, de uma escola para essa, onde aconteceu o fato, né, por problemas de comportamento. Ele se envolveu numa briga. Essa professora foi lá, separou a briga e ele, nesse momento, ameaçou a professora, que ia matar. Mas era um aluno de 13 anos, já falou, mas não tem coragem. Voltou no dia seguinte e matou a cometeu. professora. E- Então, sim, cara, não dá para subestimar, tem que fazer toda uma avaliação criteriosa. Quem é o aluno? Qual é o porte físico desse aluno? Se foi só no momento de raiva, mas logo depois se arrependeu. O que ele pesquisa na internet? Se ele tem problema de desestruturação familiar, se o problema vem lá da família, e acionar os órgãos competentes. Aqui, no caso do Brasil, o Conselho Tutelar, que vai acionar o Ministério Público e vai subindo, né, o nível até chegar à própria delegacia e tomar ali as medidas cabíveis para evitar que aquilo ali se transforme em uma tragédia. Então é isso, é essa visão que a gente tenta, entre outras mais, apresentar para os profissionais de educação, para os gestores, donos de escolas, secretários de educação, né, se falando aí de escolas públicas,
para apresentar, mostrar essa realidade, essa triste realidade que vem acontecendo, mas que são coisas que podem, pelo menos, minimizar, evitar que novos casos Diminuir. aconteçam. E, se acontecer, os danos também podem ser mitigados, podem ser minimizados, desde que haja ali ações preventivas, com treinamentos, com essa adaptação toda de toda a comunidade, todo o corpo escolar, alunos e profissionais de educação, com trabalho de conscientização em voga. Então, isso é muito importante. Esse é o trabalho que a gente tem feito aqui. Cara, quero agradecer. A gente acho que já está aí mais de uma hora na live. Foi Passou muito bom, a conversa. assunto muito bom, muito interessante. Eu gosto muito, Ô, né, de. Você, completando essa informação, acho bacana reforçar que no Brasil a gente às vezes brinca muito, né, como você falou, eu vou fazer e a pessoa não leva a sério. Aqui nesse ponto, aqui nos Estados Unidos não existe esse, é só uma brincadeira. Não, aqui não existe isso. A partir do momento que tem um tipo de ameaça, não importa, por caderno, por fala, de imediato se toma as atitudes necessárias para saber se aquilo vai proceder ou não. Não tem isso. Eu vou fazer, não existe isso aqui. Só ficar na fala. Não, se eu realmente algum aluno tentar escrever no jornal, é na hora de imediato. Tanto que eu já recebi vários e-mails aqui de suporte assim, foi encontrado na sala uma criança e tal, tal, tal. Foi tomadas as medidas, as forças de segurança, o conselho tutelar já interviu na lei. Simplesmente porque uma criança escreveu no caderno, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem esse eu acho, deixa quieto. Não, aqui não existe isso. Aqui, se a partir do momento, aqui é sério. Eu acho isso muito bacana aqui. Se alguma coisa, meu filho, Deus me guarde, ou uma criança, pode ser o Lorenzo, que tem 10 anos, se ele falar qualquer coisa que seja uma ameaça na escola, a escola no mesmo momento ela intervém. Ela vai procurar os pais para saber o que está acontecendo, se tem alguma crise familiar, o conselho tutelar entra, a polícia entra para fazer a investigação. Então, assim, aqui não é brincadeira com a fala. Por Aqui quê, cara? leva-se a Porque sério. isso é totalmente compreensível, porque a coletividade não pode estar fragilizada por conta de um comportamento de um único aluno. Sim, Um único aluno não pode estar ali ameaçando toda uma comunidade, né? A prioridade é essa. sim. São o corpo docente e o corpo discente, alunos e profissionais de educação precisam estar preservados. Então, se um único aluno está ali cometendo algum tipo de delito, né, com ameaças, falando que vai fazer, deixando ali algum indício de que ele é um potencial agressor ou de cometer algum tipo de ato violento, certamente é isso que precisa ser feito. Ele precisa ser isolado do restante da comunidade escolar para preservar a política. Exatamente isso. É muito importante você falar sobre isso também. É, É isso que precisa ser feito. porque isso aí é um meio de combater na você. E, infelizmente, eu acredito que o Brasil peca muito nisso. De não levar a sério as coisas que são faladas, às vezes leva muito na brincadeira e tal, e aqui não é levado na brincadeira. Aqui é levado a sério. Eu A acho que gente, esse é o primeiro ponto que eu acho que o Brasil deveria. É o que eu falo, são barreiras. Evitar, zerar, né? Acho que é muito complicado. Mas assim, se a gente, o que você falou, mitigar o erro, diminuir a possibilidade de acontecer, começando por esses pequenos atos. Né? A criança está falando alguma coisa mal. Beleza, levar a sério, levar o conselho tutelar a sério isso aí, né, as forças, saber o que está acontecendo, buscar saber em relação aos pais, porque é daí que a gente começa a cortar o elo da fatalidade. exatamente, cara. E assim, o Brasil também já deixou de ser caso isolado esse tipo de evento, né? A gente viu que o que aconteceu, por exemplo, em 2011 em Realengo, aquela Sim, tragédia, né, onde 12 crianças foram mortas e outras 12 ficaram feridas, um cenário ali de terror que mobilizou que o mundo inteiro se comoveu com aquela situação, mas existe uma outra coisa que acontece aqui que diz muito sobre nós enquanto sociedade. Porque o que acontece aqui? Por exemplo, aconteceu lá de Realengo 2011. Todo mundo ficou apavorado, né? Foi assim,
uma coisa nova, né? O primeiro caso que aconteceu foi em 2002, na Bahia, mas depois disso não aconteceu mais, veio acontecer o de Realengo, né? Certo. Depois de 2011, né, de 2012 para frente, ficou 2012, 13, 14, 15, 16, esses anos todos quase não aconteceu nada ali. Aí chega 2017, o gráfico ele dá um tiro pro alto, assim, porque aconteceu o caso lá de Janaúba, em Minas Gerais, onde um Tristeza. zelador jogou combustível, né, entrou com combustível, jogou nas crianças, nos profissionais de educação, no próprio corpo e ateou fogo. Foram 13 pessoas mortas, 41 feridos. E aí todo mundo fica apavorado de novo. Mas Verdade. quando o gráfico faz essa oscilação, e nesse intervalo que não tem quase casos de ataques por agressor ativo, o que, que o brasileiro faz na maioria das vezes? Ele relaxa. Ele acha que aconteceu ali, mas não vai chegar aqui. Que É isso aí. pena que aquela mãe perdeu o filho, que pena, né, que aquela professora morreu. Foi lá, não foi aqui. Aqui não vai acontecer isso. E fica achando que isso não vai chegar até ele. Só que a É, gente tem percebido que o número de casos de ataques por agressores está aumentando. Em um determinado período, que foi de 2022 a 2024, o intervalo de um caso para o outro diminuiu, e isso é uma situação que deve ser levada em consideração, diminuiu, sim, e as pessoas precisam entender que isso não é a cena de um filme. Isso são cenas reais, é fato real. Assim, você ligou a televisão, tá ali uma cena de violência, né, de um determinado filme, você não gostou, você desliga a televisão, muda o canal, você sabe que é um filme. Aqui, você pode até desligar a televisão para não ver a matéria, mas o problema é que continua acontecendo. com E esse certeza. tipo de evento, ele não tem absolutamente relação nenhuma com o índice de criminalidade local. Então, vamos lá, se a escola está perto de uma comunidade, então é mais passiva de acontecer um evento dessa natureza. Então aqui é uma área tranquila, aqui não vai acontecer, porque, graças a Deus, a escola aqui, nós temos exemplos disso aí também. O caso que aconteceu em Saudade, Santa Catarina, Saudade foi considerada a cidade mais segura do ano de 2019 a 2021. E aconteceu o evento, um ataque por agressor ativo em Saudade. O Cambé também. Cambé foi a quarta cidade mais segura dos municípios paranaenses, com mais de 100 mil habitantes. E houve o caso lá onde dois adolescentes também morreram dentro da escola por um agressor ativo que era ex-aluno. Aracruz, Espírito Santo, 2022 também ficou 20 anos sem um único registro de homicídio. E depois desses 20 anos teve um único caso de homicídio. E aí, na sequência desse único caso, 2 anos depois, teve um ataque simultâneo em duas escolas, né? 4 mortes, 12 feridos. Ou seja, cara, e as pessoas precisam entender de uma vez por todas que a prevenção é o melhor remédio. A gente precisa Sim, agir, quando se trata de segurança escolar, a gente precisa fazer isso que igual o jogador de futebol, igual um atleta de alta performance faz. O que que eles fazem? Eles não estudam adversário. Olha, esse adversário aqui, ele costuma jogar pelo esse cantinho aqui, esse aqui é ataque, o movimento que ele faz é esse. A gente precisa estudar. E foi isso que eu fiz. Eu estudei o adversário, eu estudei o agressor ativo. Quem são esses agressores ativos, cara? Alunos, ex-alunos, quais são os modus operandi, quais são as motivações, o que que eles fazem, para justamente a gente criar, e foi onde eu criei o método Escudo 360, que é um guia estratégico para escolas mais seguras, que vai desde a prevenção até o pós-fato, e nada da minha cabeça, tudo em cima de evidências, cara. Justamente para é, poder mostrar para as pessoas o que está acontecendo de fato e o que precisa ser feito. Aqui eu estudei o inimigo, né? O inimigo potencial, que no caso é o agressor ativo. E aí o que precisa ser feito para a gente evitar que novos episódios de violência dessa natureza volte a acontecer? E se acontecer, o que precisa ser feito? Quais são os movimentos para diminuir as chances de risco maior, de maiores danos, né? E a gente trata a questão da responsabilidade das escolas, principalmente as privadas, os entes federativos, Estado, município e União, que têm com a questão da segurança do espaço pedagógico. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam isso. Eu, uma vez, conversando com um diretor de uma escola, e rapidinho, para a gente finalizar, que a gente, ele falou assim: olha, seu projeto é muito bom, mas como é um assunto mais relacionado à segurança pública, aqui nós temos alguns pais que são policiais militares,
policiais civis, e quando tem alguma coisa, a gente já recorre a eles. Cara, o que que ele fez? Ele terceirizou a segurança da escola, uma escola privada, né? Sim. Jogando para conta da segurança pública, né? E ele não entendeu a responsabilidade, porque quando se trata de escola privada, vamos lá, se eu te acuso de alguma coisa, ô Felipe, aqui no Brasil a lei funciona assim, não sei como que é aí nos Estados Unidos. Qual é o normal? Ô, você está me acusando, você está falando, você tem que provar. Então, o ônus da prova cabe a quem acusa, não é isso? Mas Verdade. quando existe a relação de consumo, e é o que acontece com as escolas privadas, quando você paga a mensalidade para o seu filho estudar, existe ali uma relação de consumo. E se há uma falha nessa prestação de serviço da escola, olha, a escola tem que indenizar. Você sabe quanto que esse caso de Cambé que eu citei anteriormente, as famílias estão pedindo de indenização da escola? Quase 2 milhões de reais. Muito Isso alto. quebra uma escola, isso quebra a escola, sabe por quê? Você matricularia seu filho numa escola que foi atacada, com mortes, com alunos que foram mortos dentro da escola? Você matricularia ele lá? Complicado, Hã? né? É Você complicado você. deixaria o seu filho matriculado lá? Então a escola passa a carregar esse rótulo negativo de uma escola que foi atacada. Então, além das altas indenizações, né, pelos danos que ocorreram ali, e assim, os danos diretos e danos indiretos. Todos os alunos que estavam naquele momento ali, os pais podem pedir indenização para a escola. Porque o pai falou, não, meu filho ele está com medo de ir para a escola, sofreu um dano psicológico, isso abalou psicologicamente, e aí vai ser um valor menor de indenização, obviamente, mas vai ter que Uhum. indenizar. Então, assim, é uma segurança jurídica que a gente traz, que a gente entrega para as escolas. É uma segurança jurídica. Desde que tudo que você entregue seja documentado, né? Ali um profissional, um especialista, falando de determinado, o que que a escola precisa fazer para melhorar a situação da segurança. E aí entrega ali tudo documentado. Numa eventualidade qualquer, a escola pode apresentar essa documentação em juízo como prova do que fez tudo o que precisava fazer para evitar esse tipo de situação. Então, de novo, ali, não é os pais que vão ter que provar que a escola não fez nada. A escola que tem que provar que fez tudo o que precisava fazer para evitar esse tipo de ação. Então, essa consciência, muita gente precisa entender que esse investimento em segurança escolar é fundamental, fundamental, e sem contar que a escola acaba se posicionando de uma forma que os pais, pô, quem é que não gosta, né, de saber que a escola está preocupada com a questão da segurança, onde o seu bem maior está estudando? É o seu filho Verdade. que está lá, cara. É É o seu verdade. filho que está lá enquanto você está trabalhando. Você não quer ter essa preocupação. Pô, será que a escola realmente é segura para isso? É Né? verdade. Então, esse é todo um trabalho que a gente vem fazendo, e agora, pessoal que está aí nos assistindo, eu estou lançando um livro agora, esse mês, né? Acho que até o final do mês já está saindo, já está tudo certo, tudo prontinho. E a gente vai estar lançando esse livro, está muito interessante, leve de ler, onde a gente fala desde a prevenção até o pós-fato. É muito importante isso, cara. É muito importante a gente trazer esse conhecimento, essa realidade para as pessoas entenderem o que realmente está acontecendo diante de todo esse cenário de violência nas escolas. Cara, eu quero te agradecer demais aí pela sua participação, o tempo que você disponibilizou para estar com a gente. Miguel, falei pra caramba agora no final, né, Miguel? Miguel ficou aí ouvindo. Você Cara, mas complementando essa aí, eu e o Miguel, lógico, a gente quer agradecer por participar aí dessa live. Obrigado por você ter chamado a gente aí para apoiar um pouco do seu trabalho. E, obviamente, eu quero parabenizar esse trabalho importante que você está fazendo. Eu acho que você está sendo um pouco do percussor desse tipo de assunto que é muito ainda remoto de se falar no Brasil. Né? Infelizmente, tem piorado as situações sobre isso. Né? Aqui no Brasil perdão, aqui nos Estados Unidos, infelizmente, é mais comum, não é normal, é mais comum acontecer com todos esses aparatos de segurança, né, que a gente tem aqui, porque eu ainda me sinto seguro de enviar um filho meu para a escola, né, porque a gente tem muitas barreiras que impedem do criminoso cometer esse ato final aí, né? Então, eu ainda me sinto seguro por tudo que aqui tem. Então, acho parabéns pelo seu trabalho, que você continue enfatizando muito isso aí, porque o brasileiro é muito bom, você falou, é o nosso bem maior.
e a gente saber que o nosso filho está num local que a segurança é prezada, né? Mas também sabendo que a segurança começa por nós, porque é muito fácil a gente exigir o direito, mas a gente também tem que cumprir nossos deveres. Isso, Sim, e sim. isso é muito importante. O seu Quando a gente fala de trabalho para te segurança dar isso aí. escolar, é importante a gente dizer aqui que a segurança escolar, ela deve ser compartilhada. Segurança Verdade. escolar não é só das forças de segurança, não é Não, só da escola, não é só da família. É um conjunto, cara, que precisa verdade. estar alinhado. A escola precisa estar alinhada com as famílias, com as forças de segurança, e, entender a necessidade dessa adaptação, né, de treinar ali todo o corpo ali, quanto profissionais de educação e alunos para eventos dessa natureza, porque é melhor você estar treinado, né, e nada acontecer do que você ser pego de surpresa, né? Verdade. Depois, e é igual plano de saúde, é igual o seguro de carro. Você só vai lembrar depois, caramba, cara, por É que o que eu. remediar, né? O famoso remediar. Exatamente, cara. E assim, não é um cenário, cara. Eu tô 100% envolvido nesse tema, justamente porque eu entendo que isso é um propósito. Outro dia eu estava conversando com. Eu fui numa reunião ali, de um amigo que ele sempre faz umas orações antes de começar o trabalho, muito importante. O pastor falou assim: olha, esse projeto não é seu, não, esse projeto é de Deus. E eu Amém. sinto que esse é um projeto de Deus, cara. Eu Amém. sinto isso. E se é um Amém. projeto de Deus, existe um propósito nisso, a chance de eu recuar é zero. É zero. É daqui para frente. E não tem um dia que eu não estudo sobre isso. Eu vou dormir 1 hora da manhã, acordo 6 horas da manhã, venho, pesquiso, não tem um dia, porque eu quero entregar o melhor para as pessoas, porque eu sei que existe a possibilidade de evitar que situações como essa aconteçam nas escolas, cara. Eu sei que pessoas que morreram na mão desses agressores ativos poderiam estar vivas hoje. As mães É, que perderam seus filhos poderiam não ter perdido. Os profissionais de educação que morreram poderiam não ter morrido. é Quando verdade. a gente começa a estudar e pesquisar e avaliar cada caso para entender cada ponto de fragilidade, a gente entende, cara, isso aqui aconteceu por conta disso. Então, se E tivesse você esse vai ver o treinamento, início, às vezes é um impedimento que poderia começar por nós mesmos. sim, É o sim, que eu falei do dever. exatamente. É um conjunto de regras, de situações que a gente precisa avaliar e precisa colocar em prática, né? Com o treinamento, com a adaptação. E aí, certamente, cara, mesmo que aconteça, ocorra uma eventualidade dessa natureza, os danos vão ser certamente mitigados, minimizados, porque uma equipe preparada ela é totalmente diferente. Muito Irmão, importante. vamos finalizar, Miguel. Obrigadão, Miguel. Aí você deu aí deu seus exemplos aí, a sua experiência que você passou aí nos Estados Unidos com o acionamento do Código Vermelho, né, em determinada situação, por um ataque que ocorreu na sua escola. O pessoal que chegou aí agora não ouviu. Essa live vai ficar salva, tá? Aqui no Instagram. O pessoal que quiser assistir posteriormente, vai ficar aí para vocês assistirem. E são assuntos que vale a pena a gente tentar entender realmente o que está acontecendo e pensar que existe um caminho que pode ser feito para evitar que novos casos como esse, como esses que têm acontecido tanto no Brasil quanto fora, né, e espalhado pelo mundo, venha acontecendo. Isso pode ser evitado na maioria das vezes. É Gente, verdade. obrigado aí de novo aí, Eu que agradeço. Felipe. Só para complementar, a gente não falou onde a gente mora, né? A gente mora aqui na Geórgia, no estado da Geórgia, né? Na Isso. cidade de Atlanta, né? A gente está aqui, desde que chegamos aqui nos Estados Unidos, estamos aí, nessa cidade aí, que é uma cidade maravilhosa de se viver, né? E vamos em frente. Maravilha, irmão. Olha, sensacional. Eu gostei muito, né, do conteúdo, o que foi passado aqui. Não sei, pessoal aí que acompanhou, depois quiser dar o feedback para a gente aí, para a gente ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, perguntas podem fazer aí durante. Conforme vocês forem assistindo a live, quiser perguntar, deixar lá, a gente vai responder. Vai ser um prazer. Gente, Valcir, obrigado estou à aí mais uma disposição vez. aí, tá? Se precisar, se houver a reação da galera aí que está assistindo, tiver dúvida, alguma coisa, a gente faz uma live novamente aí para responder justamente as perguntas, as dúvidas que o pessoal tem. Estou à disposição aí, tá bom? Maravilha. Miguel, um abraço aí, tá, cara? Felipe.
Mais uma vez, irmão, Ó, muito Cifo, obrigado, tá, Tamo cara? beijo no junto. coração, fica com Deus, continua com o seu Beijo. trabalho aí, ó. Força e honra sempre. Vambora, irmão. Obrigado. Fica com Deus, Tamo cara. junto. Tchau, Falou. Tchau, tchau. tchau. Valeu.